Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Essa sequência desses 3 domingos nós falamos sobre a igreja, domingo retrasado, Éfeso, domingo passado, a igreja de Esmirna. Hoje falaremos sobre a igreja de Pérgamo. Próximo domingo, a ceia do Senhor, o reverendo Zacarias estará pregando. No dia 19, o presbítero Arildo estará pregando. E no dia 26 eu retorno com a igreja de Tiatira. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos, lembro a vocês que a carta, este livro, ele é escrito por João por uma revelação direta do Senhor. E essas cartas são escritas a igrejas que sofriam em meio a uma grande perseguição. Nós vimos Éfeso, nós vimos a igreja de Esmirna, e hoje nós veremos a igreja de Pérgamo. A situação que aquela igreja estava, o que ela passava, o que ela suportava, onde ela estava inserida, e quais as formas de perseguição que afligiam aquela igreja. Então o livro de Apocalipse a essas igrejas é escrito como conselho, como conforto e como admoestação. E no final há sempre uma esperança, há sempre uma promessa ao que vencer. Então muitas pessoas no passado tinham receio de ler o livro do Apocalipse, pessoas tinham receio de se debruçar a ler Apocalipse como livro, como a leitura de adoração. Apocalipse era um nome que amedrontava, porque era um livro que era o último livro da Bíblia e, portanto, apontava para as profecias, para o fim do mundo. E às vezes o livro se tornava um tanto quanto pavoroso, um livro difícil de se entender. Mas quando nós estudamos os textos, quando nós estudamos a motivação pela qual o Senhor escreve essas igrejas, nós começamos a entender de uma forma mais efetiva, de uma forma mais clara, o que o Senhor falava para a sua igreja do 3º século, do 2º século, e aquilo que o Senhor quer falar para a igreja do século 21. Então, Pérgamo era a capital da província romana na Ásia. Era uma cidade grande, com 200 mil habitantes naquela época, uma cidade bonita, que tinha grandes prédios, grandes construções, um anfiteatro muito grande. Era uma cidade que tinha uma grande economia, era uma cidade fiel a Roma. Aquela cidade era tão fiel ao Império Romano que no ano de 39 a.C., ela recebeu o indulto de Roma para construir o primeiro templo ao imperador ainda em vida, para que se tornasse um culto ao imperador. E então, em 39 a.C., foi construído o grande templo ao imperador Augusto. E a cidade então passou a oferecer o seu culto ao imperador. Era uma cidade, irmãos, que estava envolta, que estava oprimida por várias adorações a vários deuses, vários templos, Zeus, Apolo. E era interessante que aquela cidade foi marcada pela maior clínica de cura que havia no Império Romano. Era o santuário a Esculápio, que segundo a tradição, a mitologia grega, era o filho do deus Apolo com a mulher chamada Coronis. E esse homem
segundo a lenda grega, nasceu de cesárea após a sua mãe ser morta. Após a sua mãe morrer no parto, ele nasceu em cesárea, e a história diz que ele foi formado na ciência das ervas medicinais e na ciência das cirurgias clínicas. Por que nós estamos falando isso? Para que a gente possa entender o contexto daquela cidade. Então, na entrada da cidade havia o grande santuário a Esculápio, ao Deus da cura, ao Deus dos enfermos, ao Deus daquelas pessoas que tinham enfermidades e não conseguiam a cura, então iam até aquele santuário, para que ali recebesse, através daquelas adorações ao Deus Esculápio, a cura das suas enfermidades. E Esculápio então passou a ser um deus daquela cidade. Mas também, por outro lado, havia o templo ao imperador, e a religião oficial daquela cidade era o culto ao imperador, em que todas as pessoas tinham que oferecer o seu culto ao imperador. Era como nos dias do rei Nabucodonosor, quando Daniel, quando Sadraque, Mesaque, Abednego, eles tinham que adorar a estátua do rei. Eles tinham que adorar ao rei e não ao seu Deus. E eram perseguidos e foram torturados e foram jogados na fornalha, na cova dos leões, porque não adoravam, porque não serviam ao Deus pagão babilônico. E agora a cidade de Pérgamo estava envolta nestes sacrifícios, nestes cultos que eram oferecidos ao imperador. Era a religião oficial e todos tinham que se submeter a esta religião. Nesta cidade havia uma igreja cristã, uma igreja que louvava o nome do Senhor, uma igreja que foi notória aos céus, notória diante de Jesus. E quando ele começa a falar para João, ele lembrou-se que aquela igreja estava passando uma grande perseguição. Então ele fala para João: João, escreve para o anjo da igreja que está em Pérgamo. O anjo da igreja era um bispo colocado por João, ainda no primeiro século. E ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É interessante como a espada afiada tem uma representação quando Jesus se dirige àquela igreja. Espada afiada de 2 gumes significava justiça e juízo, o poder de julgar e de aplicar a sentença. Então Jesus, quando se dirige à igreja, diz: olha, estas coisas escreve aquele que tem o poder de julgar e tem o poder de aplicar a condenação, de aplicar o castigo sobre aquele que é considerado culpado. Isaías 11:4, ele diz: mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Jesus, ele diz: olha, igreja de Pérgamo, quem está falando essas coisas é aquele que tem todo o poder, é aquele que julga com retidão. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Jesus diz: quem está falando sou eu. Eu que tenho o poder da palavra, e a palavra que tem o poder de transformar, a palavra que tem o poder de julgar, a palavra que tem o poder de salvar e de matar. Enquanto as pessoas daquela cidade estavam preocupadas em receberem cura através daquele santuário a Esculápio, enquanto outra parte da sociedade havia se dedicado ao culto do imperador. O imperador representava poder, representava a Pax Romana, a paz que era conquistada através das suas guerras, a proteção de Roma. Jesus fala: eu tenho o poder de julgar e condenar, de salvar, de tornar livre e condenar. A cidade de Pérgamo estava voltada para a ciência e para o poder da guerra. Para a ciência, através daquele santuário a Esculápio, da cura, tirava da igreja o poder de evangelizar, o poder transformador. Tentava ensinar uma proposta de vida diferente daquela proposta por Cristo, daquela proposta pelo Evangelho. É interessante, irmãos, como nós vivemos agora, esses últimos 2 anos que se passaram, o colapso da sociedade na Terra. Quando o coronavírus veio, fecharam igrejas. Tudo o que importava era o poder da ciência. Eu vi pessoas que se diziam cristãos, que professavam a sua fé, se revoltarem contra Deus,
colocar a sua confiança unicamente na ciência e falar, só vou estar seguro quando tomar a vacina. Como se a fé, como se Deus não tivesse mais nenhum poder sobre a vida. Nós devemos sim nos submeter a todas as regras, porque nós estamos sujeitos a todas as autoridades. Eu não estou aqui julgando se é certo ou errado tomar a vacina e esperar o tempo, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, as pessoas abriram mão da sua fé, renunciaram à sua fé em Deus. É como se Deus não tivesse mais o poder absoluto sobre todas as coisas. Era assim nos dias de Pérgamo. O que prevalecia era a ciência, o que prevalecia era o que era ensinado lá no santuário daquele Deus. Mas em meio a tantas informações, estava a igreja que militava pela fé, a igreja que acreditava que Deus era soberano, que o poder emana de Deus e que tudo depende da sua vontade, que todas as coisas já estão predefinidas nos seus decretos. Ensinava-se naqueles dias que a cura estava voltada apenas para aquele lugar. Ensinava-se que o poder e a paz seria obtido apenas através do culto ao imperador, que era o representante de Deus na terra, que era o homem mais poderoso, que tinha um exército maior, e o que ele falava era lei, porque ele era o representante de Deus. A igreja estava nesta cidade. Então Jesus se identifica com aquela igreja e diz, olha, eu sou aquele que tem o poder absoluto. Nada foge do meu controle. E a primeira coisa que Jesus diz é, eu conheço o lugar em que habitas. Não é as tuas obras. Mas ele diz, eu conheço o lugar que tu habitas, porque era onde estava o trono de Satanás, porque era onde estava o lugar que representava o mal, a adoração diferente da adoração a Deus. O trono de Satanás aqui é representado pelo culto ao imperador, pelo templo que foi erguido para se cultuar ao homem, Augusto, a Nero, Trajano, aos imperadores, porque eles atribuíam a força, a conquista das terras, todo o poder a este. Então Jesus diz, conheça o lugar em que você habita, porque Jesus, ele caminhou aqui na terra, e ele percebeu como que é, ele como homem, ele viveu a perseguição daqueles que se diziam serem de Deus e não eram. Jesus sabia exatamente um dos motivos pelo qual Herodes tinha que condená-lo, porque não poderia haver nenhuma adoração, nenhum Deus que fosse parecido ou superior ao Deus de Roma. Veja que na cidade de Pérgamo havia vários deuses, várias adorações, mas nenhum desses deuses poderia ter características como a do imperador. Havia os deuses do sol, dos jovens, da chuva, da fertilidade, mas o Deus da guerra e o Deus da paz era somente aquele que era representado pelo imperador. E Jesus diz, conheço esse lugar em que você habita, um lugar cheio de deuses, cheio de profanação, e esse lugar está o trono de Satanás. Em meio a tantas perseguições, em meio a tantos deuses, a tantas propostas em que aquela igreja estava inserida, Jesus diz, mas eu vejo e reconheço que você conservas o meu nome e não negastes a mim. Veja bem, irmãos, aquela igreja estava em volta de pessoas pagãs, estava em volta de pessoas que tinham suas diferentes crenças, suas diferenças religiosas, seus cultos diferentes, suas fés diferentes, seus conceitos de salvação diferentes. A igreja de Cristo era diferente porque ela era única. E Jesus diz, mesmo em meio a tanta diversidade, vocês se mantiveram firmes, vocês conservaram, vocês manteram o meu nome. Imagina, irmãos, uma igreja que está em volta ou que está inserida em uma sociedade completamente perdida, em que começa a ensinar o certo, com a proposta de que o certo agora é errado e de que aquilo que é errado é o que tem importância. Uma sociedade que procurava mostrar que o poder da vida já não pertencia mais ao Senhor, mas pertencia unicamente à sociedade, à ciência, à medicina, ao Deus dos desesperados, aos deuses dos enfermos. Enquanto a Bíblia procurava mostrar que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, aquilo que nos condenava, aquilo que nos tornava culpados, agora a sociedade ensinava de que não é mais necessário isso. Nós agora podemos resolver os nossos problemas com as nossas forças, com os nossos conhecimentos.
Nós temos agora o poder ilimitado e tudo nós podemos resolver. Até parece que isso se repete nos dias de hoje, em que a medicina, em que a ciência oferece à pessoa a liberdade e o controle total sobre o seu corpo. Hoje, se você é homem e não quer mais ser homem, a ciência te transforma em uma mulher. Você nasce mulher, mas você quer ser transformada, a ciência faz isso. A ciência passa a ser o Deus deste século. As doenças, as enfermidades dos dias de hoje. A ciência procura a solução da sua forma. Nós não estamos aqui falando contra a ciência, mas nós estamos falando aqui contra o que a ciência representa contra Deus, contra a fé. O poder absoluto pertence a Deus. O poder sobre fazer as coisas, em transformar, em mudar, pertence unicamente a Deus. E a sociedade procurava mostrar isso de forma diferente. Nós não precisamos mais oferecer um culto a Deus, não, como os cristãos, de forma nenhuma. O culto é do nosso jeito. E havia culto a Diana, a Mênfis. Havia vários cultos naquela cidade. Mas a igreja de Cristo continuava oferecendo o seu culto a Cristo. O seu culto nos padrões do Antigo Testamento. O seu culto no formato que Cristo passou a ensinar. O seu culto com o modelo da igreja primitiva, iniciada lá em Atos dos Apóstolos. A igreja continuava servindo e adorando a Deus conforme os seus ensinos, conforme a sua palavra. Hoje nós temos muitos deuses, nós temos muitos conceitos de religião, mas nós temos a palavra de Deus. Estamos inseridos em uma sociedade que todos os dias apresenta uma nova fé, uma nova religião, uma nova igreja. Mas como nós lemos aqui no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes. Nós estudamos aqui na escola dominical sobre a confissão de fé de Westminster, que diz que a igreja tem que se submeter à palavra de Deus, que mostra como nós temos que honrar a palavra de Deus, reconhecê-la, e somente por meio dela nós encontramos a verdadeira salvação, a única salvação. Não existem outros meios, outros caminhos. Ah, pastor, o senhor está sendo muito ortodoxo, cafona. Existem outras formas de adorar a Deus. Existem outros caminhos de andar. Não existe, irmãos. Jesus continua falando para aquela igreja. Ele diz assim, olha, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja que Jesus falou e deu testemunho de um homem, Antipas. Possivelmente o bispo desta igreja colocado por João, que foi morto, segundo a tradição dos pais da igreja, segundo a própria tradição da igreja católica, a igreja ortodoxa, diz que este homem foi preso porque era cristão, depois soltaram ele, e ele continuou pregando, falando sobre Jesus, ensinando na igreja, e as pessoas falaram, olha, eles vão te prender. E ele falou assim, não tem problema, eu vou continuar falando Jesus, sobre o seu amor, vou continuar pregando. E ele foi preso pela segunda vez, e Nero mandou que ele fosse oferecido em sacrifício, em um altar de bronze, que tinha o formato de um touro, que segundo Nero, havia pessoas morrendo no Império Romano, porque os romanos, eles invadiam os povos, eles matavam os povos, eles se apropriavam de povos, e quando voltavam traziam prisioneiros, e às vezes os soldados, eles abusavam de mulheres, eles tinham relacionamentos, e voltavam com doenças obtidas naquelas terras, e quando voltava para Roma, aquela peste, aquela doença passava para outras pessoas, e Nero atribuía aos cristãos. E Nero falou, manda matar este Antipas, manda oferecer ele em sacrifício, ele vai ser queimado vivo dentro do touro de bronze, para que as enfermidades do povo, para que a peste sare. E Jesus diz, Antipas, a minha fiel testemunha. Jesus usa um título que é dado a ele de fiel testemunha para falar daquele homem. E Jesus diz, Antipas, a fiel testemunha, ele foi morto lá no trono de Satanás, mas ele não renunciou à fé. Jesus elogia aquela igreja, porque ele sabia o processo que ela passava, onde ela vivia, as perseguições, as oferendas, os deuses, a religião oficial, tantas coisas que envolvia a igreja, que pressionava a igreja. Mas ele diz, mesmo diante de tantas perseguições e sofrimentos, Antipas permaneceu fiel, a fiel testemunha. Mas ele diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e participarem de prostituição. Doutrina de Balaão. A descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Antigo Testamento, lá em Números, capítulo 22. No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida. Eles acamparam-se nas campinas de Moabe, e os moabitas e os midianitas ficaram amedrontados. Então Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo. Olha, vai lá, eu pago para você, amaldiçoa esse povo. Mas Balaão desistiu de suas maldições e procurou uma outra maneira, uma outra forma de amaldiçoar o povo. E a outra forma foi convidando o povo para participar do culto pagão, para sentar-se à mesa dos pagãos e comerem dos deleites e se prostituírem e oferecerem sacrifício a deuses estranhos. Sentar-se à mesa com os escarnecedores. Davi, ele repreende isso, né? Que o homem é feliz quando ele não se assenta na mesa com os escarnecedores. Mas ali naquela cidade havia pessoas que convidavam a igreja e falavam assim: olha, vamos a essa festa, olha, vamos a isso daqui, não tem problema. O que importa é que você diz que é cristão. Vamos lá. Vamos oferecer um sacrifíciozinho ao Deus dali, à deusa dali, olha, não tem problema. Vamos fazer estas coisas, é normal. Imoralidade. A igreja era convidada a ser imoral, a praticar a imoralidade. Quantas vezes já te falaram assim, ó, vamos lá, irmão, não tem, você é crente, você não vai fazer nada de errado, só vamos lá com a gente, olha, só vamos passear, olha, só vamos ali. Eu já vi pessoas falarem assim: pastor, eu não fui na igreja porque me convidaram para ir no lugar, eu fui numa festa, eu fui ali, olha pastor, eu fui ali, tinha uma programação e me convidaram na hora do culto. Olha que coisa, é assim que o diabo faz. Ele não vem para você e vai falar assim: olha, vamos ali usar drogas. Não, ele vai falar assim: olha, no dia do culto tem uma festa ali de aniversário, vai ter um passeio, vai ter uma festa, vamos lá, não vai para a igreja não, vamos para essa festa. O diabo começa a mudar o foco, e você começa a perder o prazer de ir à igreja, de adorar, de cultuar ao Senhor. Às vezes nós temos o costume, às vezes não, né? Nós temos o costume de orar antes das refeições. Um dia, um irmão falou assim: pastor, eu fui numa festa de aniversário de um amigo. Eu achei interessante que antes de iniciar a festa lá, o rapaz que estava aniversariando, deram lá um champanhe para ele. Ele falou assim: vamos iniciar a festa aqui, eu vou derramar um pouco aqui para o santo, para a gente começar a festa. E ele falou assim: eu fiquei abismado com aquilo, porque nós não fazemos isso. E ele falou assim: eu saí na hora daquela festa, porque antes de iniciar qualquer refeição nós oramos, independente do lugar que nós estamos. Não sei, talvez alguns dos irmãos aqui já saíram comigo para comer em algum lugar, e é um costume, porque nós oferecemos ao Senhor, nós somos gratos a Deus. Tudo que nós fazemos é um culto para Deus, tudo que fazemos é por meio da fé, e a nossa fé deve glorificar ao Senhor. Então como que nós vamos fazer coisas que não glorificam, que não exaltam ao nome do Senhor? A igreja de Pérgamo, ela era convidada a estas coisas, a fazer práticas diferentes, trocar o culto por outras coisas, trocar a comunhão da igreja por outras coisas, por outras festas. E Jesus diz: isto eu tenho contra vocês, porque vocês toleram. Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa, é um conselho de pastor e amigo. Irmão, vai ter momento que vão ter pessoas que vai querer ir na tua casa na hora do culto, vai querer criar compromissos para você na hora do culto. Tem pessoas que vai querer ficar na tua casa até 3 horas da manhã do sábado para o domingo, para atrapalhar você de ir na igreja no domingo. Tem pessoas que não respeitam a tua fé, que não respeitam o teu Deus, e você aceita numa boa. Quando o nosso culto era domingo à noite, quantas vezes tinha visitas na minha casa, dava 3 horas, 4 horas, digo: olha, 4h30 eu vou tomar banho, porque daqui a pouco eu vou para a igreja, e vocês precisam ir embora. E as pessoas: você está expulsando? Não estou expulsando. Quer vir na minha casa? Eu venho no sábado. Sábado eu tenho a tarde inteira e tenho a noite. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que eu ofereço o meu culto, que eu vou à casa do Senhor. Quer ser meu amigo? Respeite a minha fé. Quer ser meu amigo? Não me proponha uma forma nem um meio de desviar da minha adoração ao Senhor. Às vezes tem pessoas que fazem isso. Eles marcam compromisso em suas agendas e convidam você. Irmãos, a agenda do mundo é diferente da nossa. Os compromissos do mundo é diferente da nossa.
O foco do mundo é diferente do nosso foco. O nosso foco é o céu. A nossa esperança é a vida eterna. A proposta de vida nossa é uma vida de santidade, de submissão ao Senhor, fidelidade ao Senhor. O mundo não. O mundo jaz no maligno. O mundo se deleita nas concupiscências da carne. O mundo se deleita em fazer as obras da carne. E nós, as obras do Espírito. Então Jesus diz: eu tenho contra vocês estas coisas: a imoralidade e a prostituição, a imoralidade e a prevaricação de vocês, representada pela doutrina dos nicolaítas e pela doutrina de Balaão. Profanação, idolatria e imoralidade. Pecados que vão contra a santidade de Deus. Então Jesus diz: arrependam-se. E se vocês não se arrependerem, eu venho a vocês sem demora, e contra eles vou pelejar com a espada da minha boca. É interessante que esta cidade, no ano 262 da era cristã, ela era uma cidade rica, poderosa, mas no ano 262 ela sofreu um grande terremoto, e a cidade foi praticamente destruída. O que sobrou, vieram o povo, os godos, e saquearam a cidade, e essa cidade praticamente sumiu. Quem tem ouvidos, ouça. Arrependam-se, senão eu venho sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que Jesus está falando é que aquela igreja deveria se arrepender, e que nós devemos nos arrepender naquilo que ainda não atende à plena santidade do Senhor. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, Ele pelejará contra nós com a espada da sua boca. Isaías diz que esta espada tem o poder de matar, de ferir a terra, de julgar. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 16, diz que ele tem na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu lugar. Em sua boca uma espada de 2 gumes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a esperança ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. As pessoas ofereciam as comidas, os deleites e os banquetes dos cultos pagãos. Em troca, Jesus diz: eu darei a vocês o maná escondido, o pão da vida eterna. Jesus diz ainda: eu lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedra o nome escrito que ninguém sabe. A pedra branca, irmãos, na Bíblia, naqueles dias tinha um significado no seu contexto histórico. Quando Roma libertava alguém, Roma dava uma pedra para que a pessoa entrasse em qualquer lugar, em qualquer espetáculo. Aquela pedra era o ingresso, era o passe livre. Quando alguém vencia uma corrida, vencia uma luta, ele recebia uma pedra branca como troféu, que ali representava que ele era um vencedor. Quando um escravo ele era livre, ele era dado-lhe uma pedra branca, que representava a sua liberdade e a sua nacionalidade. Jesus estava falando para aquela igreja: se vocês se arrependerem, e se vocês derem ouvidos ao Espírito, vocês serão vencedores, e vocês receberão o maná do céu. Não apenas o maná do céu, mas vocês receberão uma pedra branca, que representa a liberdade, que representa o passe livre para o céu, que representa, irmãos, a conquista, a vitória de um soldado que pelejou a vida inteira. Que nós sejamos como a igreja de Pérgamo. Que nós possamos, irmãos, imitar a perseverança dos discípulos, dos irmãos daquela igreja, mantendo firme a nossa fé. Mesmo se nós tivermos que encararmos ameaças e perseguições, vamos permanecer firmes. Servimos a um Deus Todo-Poderoso. Servimos a um Deus, irmãos, que nada foge da sua vontade, nem do seu controle. O Salmo 125 nos ensinou já desde o início do culto: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Como ao redor de Jerusalém está o Senhor, ao redor do seu povo. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Vamos permanecer firmes e fiéis à palavra do Senhor.